Sejam bem-vindos ao Falar Europeu. Eu sou o Manuel Ribeiro e este é o programa do Euroregião. No programa de hoje vamos falar da importância que a comunicação digital tem para as empresas e como estas se devem posicionar no mercado durante o processo de transição digital. E para isso, a minha convidada, Ana Paiva, é especialista em marketing e publicidade empresarial. Bem-vinda ao Falar Europeu, Ana. Olá, obrigada. Ana, vamos começar aqui com o nosso guião. Nós temos aqui uma série de perguntas que vai nos levar aqui também muito no sentido do Euroregião Talks, que é o que nós temos estado a apresentar ao longo de 10 sessões. Aliás, terminamos hoje a 10ª sessão do Euroregião Talks, que acabou com um plano mais focado no Algarve. E vamos conversar aqui um bocadinho da transição digital, tendo por base os fundos europeus, o PRR, que o PRR tem ali uma componente de transição digital que é importante e que nós vamos tentar abordar aqui com um bocadinho da opinião e da experiência que a Ana nos traz. A Ana é licenciada em Comunicação Social, especializou-se em publicidade e ao longo da sua carreira tem sido responsável pelo marketing e publicidade das empresas. E aqui vai ser a minha primeira pergunta. Como é que estão as empresas em termos de comunicação digital? Como é que elas estão assim no modo geral? Eu penso que, de um modo geral, estão bem, embora ainda estejamos aqui num período de grande adaptação a todo este universo e à própria literacia digital, porque apesar de, na nossa geração, ou a nossa geração já ter tido acesso a bastante educação em literacia digital, ainda temos grande parte do país sem, por exemplo, acesso à internet, que é uma coisa tão simples e tão básica dos nossos dias. Mas, de uma forma geral, eu penso que estamos bem. Acho que Portugal tem feito um esforço enorme enquanto conjunto, enquanto país, e também, obviamente, muito ligado aqui às metas e aos objetivos europeus, de se digitalizar, de se atualizar, de se qualificar e também de se requalificar no sentido de acompanhar esta transição digital. Acho que também tivemos aqui uma aceleração um pouco ditada pela crise, pandemia, não é? Exatamente, pela crise pandémica que vivemos, porque passaram a ser muito mais importantes as ferramentas digitais que antes, apesar de nós já termos o acesso e de sabermos que elas estavam ali, não usávamos tanto, porque as nossas interações eram muito mais pessoais, estávamos mais cara a cara, todos juntos, num conceito de escritório, não é? Um conceito muito de maior proximidade. E a pandemia veio-nos precisamente sugerir isso, a utilização dos meios digitais e das tecnologias ao serviço dos meios digitais para nos pôr em contacto, porque senão não havia outra forma de trabalharmos e de estabelecermos a nossa proximidade e de cumprirmos com os nossos objetivos profissionais. E por isso eu acho que as empresas, um bocadinho alertadas, talvez, por esta necessidade mais urgente e mais premente que a pandemia nos trouxe, apressaram-se um pouco em se qualificar e em se requalificar na atualização digital. Houve até algumas empresas, desculpe interromper, até algumas empresas que te ofereciam alguma resistência nesta entrada do digital, antes da pandemia, não é? Muitas delas, e apesar de elas terem todas as ferramentas, como estavas a dizer, estarem preparadas, mesmo assim tinham resistência, ou ofereciam resistência nesta transição. Sim, porque, como dizia, nós já tínhamos as ferramentas, isso já era do conhecimento geral, não é? Tínhamos o acesso a elas, mas já era normal, mas não as utilizávamos ou não recorríamos a todas nem com tanta frequência, porque não precisávamos, porque as nossas relações baseavam-se no escritório, começavam às 9 da manhã, não é? Onde nós nos encontrávamos quase como um ritual diário e, portanto, as nossas interações eram de muita maior proximidade. Eu queria resolver um problema e se tu estavas ali, eu resolvia o problema contigo ali. Não tinha a necessidade, no momento, não tinha a necessidade de marcar uma reunião, utilizar uma plataforma digital para fazermos uma call, uma videoconferência. Portanto, tudo isso é digital, não é? Isso aproximou-nos. Sim. Coisas que nós até antes pensávamos, ou que achávamos impensáveis, como, por exemplo, ter uma agenda sobreposta, ter um sítio onde gostava de estar em 2 sítios ao mesmo tempo, mas não me consigo mobilizar fisicamente daqui para o norte do país, e hoje em dia isso é possível. Eu posso estar aqui a ter esta conversa contigo agora e a seguir posso estar numa reunião, numa call com o outro lado do mundo. Portanto, essa proximidade que o digital nos trouxe foi precisamente isso, quebrou as barreiras da necessidade da presença física e nós podemos estar todos em de modo geral também torna-nos mais eficientes. Digamos. Muito mais eficientes, muito mais produtivos. Aliás, eu acho que isso é um dos grandes desafios desta transição digital, tem precisamente a ver com esta questão da produtividade. Portanto, nós podemos ser, enquanto pessoas e enquanto organizações e estruturas empresariais, muito mais produtivos e estamos muito mais capacitados para a produção
se tivermos esta tal componente tecnológica associada às nossas tarefas diárias e à nossa dinâmica profissional. Muito bem. As plataformas são imensas, não é? São tantas as plataformas hoje em dia que se torna bastante complexo para uma empresa poder decidir em qual é que deve apostar. Eu recordo-me quando foi a pandemia, com o boom, não é? O boom, quer dizer, quando aconteceu a pandemia em si, surgiu a plataforma Zoom. Quer dizer, não surgiu, Sim. a plataforma Zoom já existia, Sim, mas teve o tal boom. Tornou-se mais útil. Trouxe mais útil, exato. E como é que as empresas em que é que elas devem apostar? Porque há várias plataformas, não é? E isso depois, para quem está a gerir uma empresa, deve ser complicado para eles perceberem. Eu acho que esse é um dos desafios da gestão empresarial, é perceber que plataformas e que tecnologias é que fazem sentido para o seu negócio, para a sua missão e para o seu propósito, porque isto é quase como um fato, não é? Não serve para todos. Até pode ser igual, mas depois há medidas, não é? E, portanto, precisamos de nos adaptar àquilo que realmente faz sentido ao nosso negócio. Como diz, é verdade, as plataformas são muitas. Eu acho que aqui o que há a pensar, em primeiro lugar, é ter presente qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e de que forma é que nós podemos trazer a tecnologia para dentro de casa de forma que nos possa servir melhor. Pronto, adaptar a tecnologia à utilidade, não é? À nossa utilidade. À nossa utilidade, mas com um fim. Porque também o objetivo, exatamente. E para isto eu acho que o primeiro passo, além de depois de fazermos este diagnóstico do que é que nos serve, passa por qualificar, dar formação e capacitar educativamente os colaboradores. O primeiro passo da transição digital é precisamente a formação, é a aposta na formação, na qualificação e na requalificação dos recursos humanos das empresas, porque são eles que vão ser os grandes utilitários e os grandes embaixadores dessas tecnologias. Portanto, é para isso que elas servem. Têm que estar preparadas para as ferramentas, apesar de elas serem muitas, como eu estava a dizer. Sim. Por exemplo, nós temos o Zoom, temos o Teams, temos várias ferramentas e às vezes também temos situações em que uma empresa qualquer adota um sistema e depois temos os outros interlocutores que têm um sistema completamente diferente e depois temos que nos adaptar. São desafios diários que surgem, não é? Tanto em nós como nas pessoas que recebem a tal formação. Eu estava a falar em jeito de conclusão para esta pergunta. Sim, mas eu penso que para isso não há propriamente uma solução, porque isso tem a ver depois com, quer dizer, a minha empresa usa um determinado sistema, a outra empresa usa outro determinado sistema, mas eles próprios também têm pontos de encontro. E quando não se conseguem contornar através dessas plataformas, quer dizer, hoje em dia quase todas as plataformas já trabalham de uma forma em modo open, não é? Em modo open source, podem ter um sistema de implementação, mas depois esse sistema de implementação tem uma convergência para quando está em utilidade com outro. E caso nenhum seja compatível, recorre-se a um terceiro e a um quarto, porque claro, é fácil. Hoje em dia a cloud permite-nos estes acessos de uma forma muito fácil. Muito fácil. De uma maneira geral, porque depende muito da natureza da empresa e do que a mesma deseja obter. A pergunta que eu queria fazer é que já temos estado a falar nisso, nos objetivos que as empresas têm e aqui, ainda também no seguimento das diferentes plataformas que existem, eu queria te perguntar, queria entrar aqui um bocadinho na questão das redes sociais, porque também há muitas redes sociais. Mas qual é que será a rede social capaz de abranger assim o maior consenso em termos de presença para qualquer tipo de negócio? Também há vários tipos de negócios, como é óbvio, mas... Exatamente. Eu acho que há aqui duas coisas diferentes dessa pergunta interessantes de focarmos. Um tem a ver com a presença, que tipo de presença, e o outro tem a ver com o tipo de negócio. E eu diria que, de uma forma mais alargada, num sentido mais lato, a rede social capaz de trabalhar melhor a tua presença enquanto marca e definir-te uma voz, a forma como tu queres chegar aos teus targets, né, às tuas audiências, às primeiras comunidades interessadas e depois a seguir a uma comunidade que não é propriamente interessada, mas que também te interessa a ti, enquanto marca, chegar lá, é o LinkedIn. O LinkedIn é a rede profissional, digamos, que melhor representa as marcas. É uma rede social que trabalha muito o posicionamento neste nível mais profissional. Mas depois também tens as outras, como o Facebook ou o Instagram, que também te representam profissionalmente, mas permitem-te, através da tecnologia, ter um acesso à marca e a produtos e a serviços, por exemplo, com a ativação da plataforma de e-commerce que está ligada e integrada, são muito mais polivalentes. Portanto, e aqui depende do tipo de negócio. Portanto, se tu tiveres um negócio institucional em que queres ter uma presença de marca, com um tom de voz bastante direcionado para uma audiência muito específica, o LinkedIn representa-te bem. Se tu quiseres vender um serviço ou um produto, já não chega a estar só no LinkedIn e tens que estar integrado
também rede, noutras neste caso no plataformas. Facebook e no Instagram. Exatamente. Como complemento, servirá como complemento, porque Ok. eu posso estar a ver um anúncio, uma publicidade da marca e ter a opção do saiba mais aqui, ou dirija-se à loja, ou veja mais na loja, e clico, e a partir dali estou na loja, e em 3 segundos estou a ver o produto que eu consumo e que eu gosto e que eu quero, e em outros 3 segundos estou a fazer a compra, e um dia ou dois depois está em minha casa. Portanto, esta conexão, esta proximidade que as tecnologias têm, a facilidade de juntar as empresas, os negócios às pessoas, isto é que é a transição digital, não é? Isto é que interessa no final, Exatamente, nós o produto conseguimos final. conectar pessoas a empresas, a negócios e a soluções. E ficam as sugestões para as empresas. Diz isto, desculpa. O caso do Airbnb, de uma Uber, de uma Amazon, de um Google, não é? São tudo empresas e tudo negócios que, se não houvessem estes meios, esta forma digital de lhes acedermos, não tinham qualquer sentido na emissão e vieram de alguma forma facilitar a nossa vida. Trazer mais conforto também para o cliente. Trazer mais conforto, mais rapidez, mais facilidade. Já que estás a falar nestas plataformas, são plataformas que são elas completamente plataformas e-commerce, podemos chamar, certo. Não é? Como é que achas, eu tenho feito esta pergunta também a outros convidados que estamos a falar nesta área empresarial, como é que tu achas que as empresas de comércio mais tradicional se podem aproveitar ou podem... como é que elas podem posicionar em termos do e-commerce? Como é que elas conseguem entrar? Eu estou a falar do comércio mesmo tradicional, cá, certo? O retalho, por exemplo. O retalho é um desafio. Quer dizer, vamos lá ver, eu acho que num futuro, não sei se muito próximo, mas de alguma forma isso acaba por já existir. Por exemplo, o retalho. Tu já tens o acesso online através das plataformas, dos sites e das plataformas das apps mais concretas para a aquisição de bens e serviços no retalho. Não vou mencionar marcas. Sim, mas aquelas que podem trazer comida à casa e essas coisas assim. Exatamente. Okay. Bens de primeira necessidade, portanto isso já está de alguma forma muito implementado, mas também não nos podemos esquecer que ainda há uma boa franja da população, como dizíamos no início da conversa, que não tem acesso à internet. Exatamente, há bocado estavas a dizer isso, que é um dado importante e nós nunca, por acaso não temos abordado muito essa questão. Nas nossas Euro-Região Talks, nós não temos falado muito de fundos e da forma como eles chegam às empresas, mas não temos abordado essa questão de a internet de facto ainda não estar em termos de velocidade e de ligação consensual em todo o país. É um país pequeno, não é? E por exemplo, o interior não tem boa ligação, ainda não tem boa ligação à internet. Sim, isso para as pessoas que já têm esta literacia digital e tecnológica, não é? Mas também temos que pensar naquelas que não têm. Portanto, há a questão da implementação da rede, depois da ligação e depois da velocidade. E antes disso tudo, há a formação. Daí que este acesso à tecnologia e ao digital, para mim, deve ser uma das principais prioridades da agenda mobilizadora dos fundos. Portanto, não é só nós termos acesso aos fundos, é preciso explicar como é que eles funcionam, para que é que servem, como é que eu posso ter acesso, de que forma é que isso me pode ajudar enquanto pessoa singular e depois enquanto representante empresarial. Eu, por acaso, tenho aqui umas perguntas sobre fundos. Estava aqui no meu plano, que é, na sua opinião, eu queria perguntar como é que as empresas podem tirar partido dos fundos, nomeadamente o PRR, para fortalecerem os seus canais de comunicação, porque o PRR tem lá uma parte que é especialmente dedicada à transição digital. Portanto, como é que as empresas podem aproveitar isto? Como é que elas têm acesso, que agora estavas a referir? Porque às vezes as empresas queixam-se disso, que há fundos para tudo, há muitos fundos, e já sabemos que há vários programas para diferentes áreas e diferentes setores, mas muitas das vezes a informação não está disponível. Como é que podemos tirar mais partido disto? Olha, começando se calhar por exponenciar programas como este, que nós estamos aqui a viver, como o Euro-Região Talks. Porque eu acho que o que falta muito às pessoas e às empresas em geral é informação. Portanto, no fundo, os dispositivos estão lá, a vontade está lá, os assuntos estão na agenda e existem os fundos e eles estão dedicados. Portanto, a parte, digamos que, mais difícil de construir, ela existe, mas depois é preciso criar canais de comunicação que democratizem os assuntos e que os leve até às pessoas e que lhes explique isto existe, para que é que serve e de que forma é que se podem utilizar. Porque uma pessoa, como um cidadão, que seja dono de uma pequena empresa, de um comércio tradicional, e não nos podemos esquecer também disso, que o tecido empresarial português tem uma percentagem muito grande destas PMEs, que depois são pessoas que estão muito ocupadas no seu dia-a-dia em fazer o seu negócio, mas não têm esta literacia, não têm esta informação de como aceder aos fundos, como os aplicar, como os desenvolver, não é? Eu acho que falta um bocadinho isso, e programas como estes que possam trazer informação até às pessoas são bastante úteis, sobretudo sobre estes temas que não são só
da pessoa, não são só do país e passa um bocadinho a barreira porque estamos numa dimensão maior, estamos a falar ao nível europeu. Europeia, exatamente. E isto é importante porque os países todos da Europa têm estas metas, não é? Todos eles têm os mesmos programas, exatamente. E apesar de Portugal até estar, segundo sei nos estudos que tenho lido recentemente, Portugal até está bastante bem cotado nos rankings de transição digital e de adaptação a este mundo com este serviço tecnológico e de acesso à digitalização. Depois há todo este caminho ainda por fazer de mais informação, de mais esclarecimento e é preciso saber comunicar. Eu acho que a comunicação aqui e os meios de comunicação, de comunicação e as pessoas formadas nesta área têm um papel muito importante como agentes de mobilizadores em levar a mensagem até às pessoas. É preciso saber comunicar isto. Sim, e é uma das grandes dificuldades dos empresários, principalmente dos pequenos empresários, é mesmo terem o acesso a esses fundos. Eles sabem que existem, mas não sabem onde é que vai buscar a informação e como é que podem depois acompanhar. É um ponto muito interessante este que colocaste, porque sim, porque é mesmo... começa antes, Manel, se me permites. Eu acho que isto até começa antes de ter acesso ao próprio fundo, porque depois quando temos acesso ao próprio fundo, depois também nos deparamos com outros desafios. Com o processo em si, com o processo de candidatura. Que não é um processo fácil e apesar de termos uma série de empresas que nos dão essa ajuda, as empresas de consultoria, sim. As empresas de consultoria, que são aqui uns agentes muito importantes na concretização depois destes projetos, mas eles próprios também depois não têm, às vezes, a informação toda que é necessária para conseguir concluir os projetos com sucesso. Eu recordo-me até do ano passado ter tido uma experiência pessoal a nível de turismo rural, em que estive alojada num sítio muito giro, muito interessante. Tinha recorrido a um fundo e foram umas pessoas que reabilitaram um espaço que era dos seus avós, no interior, no profundo interior de Portugal, na zona sul. Turismo rural, portanto. Turismo rural, em que tinha tudo perfeito. A única coisa que falhava era a comunicação. E eu, como atenta e como comunicadora nata e muito próxima da área, perguntei-lhes porque é que eles não tinham redes sociais, porque é que não estavam presentes no digital, estavam a começar agora a dar esses passos e a resposta foi, nós não sabíamos que podíamos ter colocado na nossa candidatura uma parcela, uma componente dedicada à comunicação e ela própria também era financiada, só soubemos depois de submeter o projeto. E, lá está, o tal desconhecimento que as pessoas... Há o antes, há o durante e ainda há o depois. E nós, agentes da comunicação, podemos ter esse dever de estabelecer aqui esses canais, criar essas pontes para saber comunicar os fundos. Exato, ou seja, não será um ónus, mas sim um aspecto importante para poderem aconselhar melhor os clientes. Os clientes, neste caso, as empresas. Em termos de emprego, tenho aqui mais uma pergunta preparada. Em termos de emprego, o mercado nacional consegue dar resposta à oferta de profissionais no setor ou há escassez de recursos humanos na área da publicidade e do marketing digital? Bom, escassez eu diria que não há neste momento, porque mais uma vez a pandemia também veio trazer, eu acho que a pandemia, apesar de ter sido a catástrofe em termos de saúde pública muito grande e que todos conhecemos, eu acho que também criou aqui uma série de oportunidades positivas e neste caso a formação e o acesso à formação e a novas ofertas formativas, a novos cursos e a novas oportunidades foi uma delas, porque precisamente, e ligando aqui à questão da aceleração digital que foi precisa, houve uma série de formações e de novas oportunidades de formação que se calhar já estavam pensadas e até desenhadas e tinham um futuro que não se sabia muito bem quando e que se aceleraram, surgiram e houve muita gente e continua a haver muita gente a procurar essas novas formações e, no fundo, depois novas saídas profissionais. E por isso, a escassez, eu não diria que exista. O que eu acho que existe, ou que estamos aqui, é num momento de adaptação. E estamos a começar a criar aqui os dois mundos, que no fundo, depois isto pode não ser o resultado da equação, que são os que já se adaptaram ao digital, ou os que estão a fazer o caminho, ou os que já fizeram. Portanto, estas novas gerações já vêm completamente adaptadas às novas tecnologias e ao digital. Com elas, não é? Cresceram com elas, exatamente. Os que ainda não se adaptaram, esses sim têm que fazer esse desafio, têm essa migração pessoal e profissional para fazer,
porque depois não é propriamente a escassez, deixam é de estar eles próprios aptos para trabalhar num mercado que é cada vez mais digital Claro, e cada ou seja, vez mais devem evoluído acompanhar a evolução. tecnologicamente. Exatamente. Última pergunta, Ana. Nos últimos 2 anos tivemos a pandemia, como temos estado a falar, tem sido um dos nossos temas centrais também. As empresas ainda não recuperaram da pandemia e já estão a sofrer as consequências também da invasão da Rússia à Ucrânia. Isto também é uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados. A pandemia veio acelerar a transição do digital, mas a pergunta aqui que eu quero fazer, eu penso que eu penso que já sabemos qual é a resposta, mas a pergunta é pertinente. Porquê? Porque agora há aquela questão, será que vamos voltar ao que era antes, voltar ao normal? Será que vamos ficar totalmente digitais ou vamos ficar aqui no meio, no chamado híbrido? É o híbrido, sim. Como tudo, não é? Isto, quando há uma novidade, nós, apesar de nos adaptarmos logo a ela e de rapidamente, nós somos seres mutantes, não é? Por natureza, e adaptados àquilo que nos surge no dia-a-dia, é uma qualidade de ser humano, não é particular de nenhum. Aos que se adaptam melhor, mais rápido e mais fácil, mas todos nós acabamos por fazê-lo. Mas eu acho que cada vez que surge aqui uma nova oportunidade ou uma novidade, há sempre este período de adaptação e neste caso eu acho que podemos estar a falar de anos, ou se calhar até décadas. Penso que não será muito mais do que isto, mas sim, precisamos aqui dessa fase de adaptação. Acho que não vai voltar àquilo que era antes, porque, mais uma vez, eu acho que com a pandemia também nos soubemos limar e adaptámos-nos e habituámos-nos àquilo que as tecnologias nos ofereceram, não é? E, portanto, o sistema híbrido, eu penso que seja aquele que vem para vingar, porque as pessoas também ganharam aqui alguma qualidade de vida e conseguiram cumprir com aquilo que se fala tanto também, que é este work-life balance, não é? E juntar o seu melhor lado profissional ao seu lado pessoal e de qualidade de poder conciliar, vida, conciliar as duas coisas. E também há aquele fator que estavas a dizer há pouco, que uma pessoa, uma empresária, não é? Que pode estar em vários sítios ao mesmo tempo, ou o dom da ubiquidade, não é? Exatamente, pode estar ali... portanto, tu encurtas muitas distâncias e com isso ganhas muito tempo. O fator tempo, a tal produtividade que também falámos no início, que as tecnologias e que esta transição digital nos veio trazer. Portanto, eu acho que isso tem tudo de bom, é colhermos da melhor forma, é adaptar-nos, é qualificar-nos e requalificar-nos nesse sentido, não só enquanto formação, mas depois também na aposta na aquisição de software, na aquisição de talento, nas tais gerações que já vêm mais formadas e que nos conseguem trazer qualquer coisa de novo, não é? Acrescentar valor ao exatamente. Propósito das empresas. E vivermos todos aqui numa forma, utilizando a tua palavra, conciliadora, entre uma coisa e outra. Portanto, acho que o modelo híbrido é aquele que veio para ficar e que deve vingar nos próximos anos, com as devidas adaptações que é preciso fazer e também respeitando o tempo e o propósito de cada organização e de cada estrutura empresarial, que é diferente de umas para as outras. Como disse, uns vão conseguir de forma mais rápida e mais fácil, mas não há outro caminho senão a adaptação. Voltar atrás é que não? Não. Ana Paiva, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. Nós voltamos para o próximo programa, para mais um Falar Europeu. Este foi a entrevista que tivemos com a Ana Paiva, responsável pela comunicação da empresa Young Network, que é publisher do nosso jornal, o jornal Euroregião. Até à próxima.